Assista ao vídeo e reflita. Assim, fraternidade cristã, irmandade, vocês morreram também para a Bíblia, através do corpo de Cristo, para agora poderem se casar com aquele segundo marido, que ressuscitou dos mortos, a fim de darem frutos para o Criador. Se Cristo nos libertou, se fazendo primeiro marido para morrer por nós, nos libertando do primeiro marido, devemos agradecer a Ele produzindo frutos mais do que produzimos antes. Que é o que ele disse no capítulo anterior. O segundo marido merece muito mais do que o primeiro. Aí eu pergunto, vocês que dizem que conhecem a verdade e saíram do sistema religioso das sinagogas, vocês estão amando mais o segundo marido que o primeiro? Muita gente só servia por medo do inferno, medo da morte, medo do arrebatamento, medo da condenação, ou pela ilusão, engano, ambição. Estavam presos em sinagogas, religiões e bíblias e legalismos. Aí lá amavam, seguiam, serviam, faziam tudo do melhor. Agora que conheceram a verdade e a graça e casaram com o segundo marido, vocês estão amando mais o segundo que o primeiro? Vocês amam mais o Novo Testamento que o Velho? Vocês amam mais a segunda Bíblia que a primeira? Mais a graça do que a lei? Paulo continua. Quando nós estávamos com o primeiro marido, a Bíblia, não dominávamos nosso ego, pois a Bíblia só despertava em nós os desejos errados de querer conhecer o mal. Você nem sabia que era mal, mas quando você soube, você passou a ter curiosidade de conhecer o outro lado. E sem vencer nosso ego, diz Paulo, os nossos frutos eram para a morte eterna. Mas agora que morremos com Cristo, nos libertamos da prisão do primeiro casamento, a lei, a Bíblia, para que possamos servir no novo casamento, que é um casamento do Espírito, e não mais segundo a velha Bíblia escrita. Isso quer dizer que a Bíblia é pecado? É a própria Bíblia que é o pecado? É errado? Então não devemos ter Bíblia? De maneira nenhuma, como Paulo sempre dizia. Pois é através da Bíblia, a lei, que nós saímos da inocência para a consciência, sabendo o que é pecado. Revelare, Paulo está dizendo que a Bíblia criou a dualidade, nos tirou da inocência infantil e nos trouxe para a malícia religiosa, para a adolescência e maturidade. Paulo continua. Pois na realidade, eu jamais teria o conhecimento do que é errado desejar se a Bíblia não dissesse: não deseje o que não pode ter. É a Bíblia que me ensinou isso. Mas ao saber que não poderia desejar o que é errado, meu ego, que na tua Bíblia está traduzido errado para pecado, aproveitou a oportunidade dada pela própria Bíblia e produziu em mim todo tipo de desejo errado. Você está vendo o oportunismo do ego? Revelare. E eu digo a vocês que me assistem e me ouvem, não pense numa Bíblia, é na Bíblia que você pensa. Por que será que nós temos essa dualidade paradoxal, ambígua, de contraste dentro de nós? Porque é o crivo, para revelar nossa ontologia. Eu vou explicar. Se na vida, olha a metáfora, tudo começou assim, hein? Lá no Bereshit, no Gênesis. Disser, não toque aqui. O meu ego oportunista vai querer tocar exatamente aqui. Tudo que é proibido, o meu ego quer. De modo que o Akel diz assim, não vão lá ver aquilo. E aí que vão. Percebe como não adianta chegar para os filhos e dizer, está proibida a internet nessa casa, tira o celular do filho. Não, você tem que ensinar o teu filho a vencer o ego. Você tem que ensinar o teu filho a vencer a curiosidade do mal. Isso é evoluir consciência. Isso é santificar. Isso é aperfeiçoar. Isso é caminhar para ser um Deus. O fraco é que não consegue vencer. O fraco é que proíbe as coisas. Veja que proibir para organizar é uma coisa, proibir para evoluir é outra coisa. Um professor em sala de aula, ele proíbe coisas para organizar. E o grande provérbio, que eu sempre digo, todo exagero revela uma necessidade. Todo pastor, padre legalista, ele só fala naquilo. Só fala contra mulheres. Por quê? Só fala de sexo. Por quê?
Só fala de casamento. Por quê? Só fala de homossexualidade. Por quê? Todo exagero revela uma necessidade. A melhor forma de vencer seu ego é conhecê-lo. Isso é, conhecer a si mesmo. É o espelho. Saber de suas limitações. Isso a religião não ensina. E aceitar suas limitações. A religião ensina o contrário. A Bíblia ensina o contrário. Procurando sempre evoluir sua consciência e ser uma alma melhor. Paulo está dizendo que o primeiro marido queria que a gente fosse melhor, uma pessoa melhor, uma mulher melhor, uma esposa melhor a partir de proibições. Mas o segundo marido nos deu liberdade e quer que sejamos melhor por escolha. Ou seja, o primeiro marido nos aprisionava dentro de casa e dizia: fica aqui fechado dentro de casa, quero ver se você me ama. Então me ama. Mas o teu amor era compulsório, era falso. Você estava trancado ali por medo, como Truman. Quando veio o segundo marido disse para você agora: Cristo, a graça. A porta está aberta, você pode sair e ir embora. Mas se você me ama, fique. O que teve de desigrejado que aproveitou essa porta aberta e servir seu ego. E não é isso que Cristo queria. Cristo abriu, ele é a porta, ele é Dalat, ele é exit do show de Truman. Ele é a porta Dalat para a saída do aprisco. João 10. Quem lembra que eu revelei lá em Yohanan 10? Mas ele abre a porta. Quer que vocês bebam águas cristalinas, limpas, pastos verdejantes, mas voltem para o aprisco à noite para se proteger com ele, por amor, com responsabilidade e liberdade. Quem entendeu a diferença? E o que tem hoje de pessoa dessistematizada, que se diz desigrejada e religiosa, porque foi muito tempo aprisionada pelo primeiro marido. Sabe, o primeiro marido bate, o primeiro marido trai, o primeiro marido mente, o primeiro marido... ou no mínimo, na pior das hipóteses, mesmo que ele seja fiel, e no caso da Bíblia ele o é, mas o primeiro marido, Jeová, de 1500 anos antes de Cristo e Moisés até Jesus, é aquele primeiro marido que te faz prisioneira. Mas é uma prisão sem explicação. E você se traumatiza. Aí você não está seguindo o segundo marido, você quer liberdade agora. É do machismo ao feminismo. Se formos usar essa analogia de Paulo aqui, eu diria que muitos desigrejados hoje, milhões de desigrejados, são feministas. Seguiram a Bíblia do machismo e agora eles querem libertinagem. Aí vão lá nas suas redes sociais e tiram o sutiã para fazer protesto. Tá entendendo? Quem tá me entendendo? Que eu tá fazendo analogias em seu tempo. Não era isso que era para ser feito. É para você casar de novo. Não é para ficar solteira! Vocês aproveitaram o divórcio para ficar solteiro! Sabe aquela viúva que aproveitou que o primeiro marido morreu, que é o que Paulo está falando aqui, agora está viúva? Eu não quero mais casar, isso é teu direito na vida natural. Agora na vida espiritual você não tem esse direito. Você largou do judaísmo, do cristianismo, que é o primeiro marido. Agora você tem que casar com o segundo, que é a graça, e ter responsabilidade e amá-lo. Ele vai te dar liberdade, mas ame-o mais do que o primeiro. Eu diria que quase todos os desigrejados hoje que dizem conhecer a verdade, ou os que se chamam de desviados porque não conhecem e aceitam esse termo, os que estão afastados de igrejas, de templos, de religiões por traumas, são divorciados ou viúvas que não querem mais compromisso. Querem ficar em fornicação. Sabe o que é fornicação? É sexo por sexo. Não é sexo antes do casamento. É sexo sem compromisso. Sabe o que é isso? É o desigrejado que vai lá e pega a Bíblia quando ele quer. Sexo. Aí fecha a Bíblia, não quero mais. É o desigrejado que abre só os vídeos que interessam do Acre. Esse daqui eu gostei. É sexo sem compromisso. É o sexo que te dá prazer, te dá um orgasmo, mas não tem compromisso. Eu não quero aliança. Eu me reunir, me manifestar, fazer parte de escola, mestre e aluno, colar graus, evoluir consciência. Eu não! Eu tenho que seguir Paulo. Eu tenho que entender a Bíblia. O que? A igreja está se reunindo em cada cidade. Paulo vai lá no pátio dos templos. Paulo é doido. Vai arrumar problema com as pessoas. Não. Eu vou seguir minha verdade aqui em casa. Do meu jeito, na minha inércia. Eu não quero compromisso. Mas fala em Deus quando quer. Mas busca as coisas de Deus quando quer. Sabe o que é isso? Isso é uma viúva ou um solteiro que vai atrás para suprir a sua carência sexual. Uma viúva que está ali 60 dias sem dar um beijo, sem tocar em alguém. 6 meses, 6 anos, sem relação sexual e procura alguém para poder. É isso que Paulo está falando. Você tem que casar de novo com a graça. A graça é liberdade. Liberdade da letra da lei que mata. Porém,
você tem que trabalhar mais, amar mais o segundo marido que o primeiro. Gostou do vídeo? Curte, comenta e compartilha.